Olá pessoal, hoje a gente continua nosso assunto seguindo a linha de modelagem para problemas de de ciência de dados. O assunto de hoje é detecção de anomalias, é uma parte da ciência de dados que eu gosto bastante, porque vocês vão ver que ela engloba várias das coisas que a gente viu até agora, diversos tópicos de ciência de dados, alguns tópicos que a gente vai ver mais para frente, então junta diversas coisas e a gente consegue explorar nesse problema diversos tipos de modelagem, diversos tipos diferentes de pensar. Além disso, é um problema super relevante que aparece em diversos momentos, em diversas tarefas, e é um problema que não é fácil de resolver, é um problema extremamente desafiador. Então vamos começar, eu acho que vai ser bem legal. Bom, o que eu vou falar, esse assunto vai estar dividido em dois vídeos. Então a gente vai ter um primeiro vídeo, esse vídeo que a gente está agora, que eu vou explicar as coisas básicas de detecção de anomalias, quais tipos de aplicações, os tipos de anomalias que a gente pode identificar, e eu vou começar explicando técnicas estatísticas. E aí no próximo vídeo a gente vê coisas mais relacionadas com machine learning. Bom, basicamente a definição de detecção de anomalias uma anomalia é qualquer instância, né, do seu problema, né, instância das suas observações, que desvia significativamente dos padrões. Então é uma coisa que está destoando do geral. Aqui, obviamente, a gente tem um elemento que destoa do grupo. Mas eu não gosto muito da palavra anomalia em português, porque anomalia tem uma conotação negativa para a gente no português. Eu acho isso perigoso, porque na verdade nem tudo que é anomalia é uma coisa ruim. Às vezes as anomalias, né, são as coisas interessantes, são os que saem do esperado, mas no sentido interessante. Por exemplo, Einstein é uma anomalia entre pessoas, entre cientistas, né? A SpaceX é uma anomalia em termos de indústria aeroespacial, é a única que pousa foguetes, por exemplo, né? A Embraer é uma anomalia também na indústria aérea, né? É uma empresa de um país em desenvolvimento, mas que faz muito sucesso. Então, todos esses são anomalias no sentido bom, né? Que é o sentido usado aqui no livro do Malcolm Gladwell, né, do Fora de Série, ou Outliers, né, também no sentido de pessoas que se destacam na sociedade. Então, em geral, eu acabo gostando e usando mais o termo Outliers. Então, acho que durante a palestra durante a aula, eu vou usar os dois termos. E tem vários outros nomes que a gente pode usar para esse caso, né? Além de outliers, a gente pode dizer que são observações discordantes, exceções, aberrações, surpresas e assim por diante. A gente vê com diferentes nomes na literatura e no dia a dia. As aplicações são muito diversas, né? Problemas comuns são coisas relacionadas com detecção de fraude, segurança, detecção de falhas na indústria, transporte, e tem exemplos em saúde também que eu vou falar. Então, passando, por exemplo, na saúde, a gente tem questões relacionadas com monitoramento cardíaco, detecção de quedas, detecção de problemas por imagem, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma radiografia ou uma ressonância e a gente quer detectar problemas nessa imagem. Atualmente, na questão de Covid, também se usa bastante detecção de anomalias, né? Por exemplo, para identificar quando os países ou as localidades estão saindo do normal, seja em termos do que era esperado na pandemia, ou para ver se elas estão saindo do normal em termos de atividade, para ver se elas estão entrando em quarentena ou não. Então, isso tudo são formas de identificar anomalias, coisas que desviam do normal. E o próprio caso de detecção de anomalias, né, de detecção de epidemias, é um problema de detecção de anomalia. Né? Quando que a gente sai de um problema que é uma epidemia comum de gripe para isso virar, por exemplo, uma pandemia. Então, isso também é um problema de detecção de anomalias. Inclusive, esse problema de detecção de epidemias é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas se vocês quiserem ver detalhes sobre isso, tem toda a parte da implementação e slides explicando um pouco mais sobre como essas coisas podem ser tratadas no material da disciplina, lá
no repositório de tutoriais, tem exemplos disso e tal. E engraçado que eu fiz só mais de um ano antes do Covid, mas era exatamente um exemplo de detecção de epidemias. Também detecção de anomalias é muito usado em detecção de fraude, né? Então sempre que você faz uma compra com cartão, ou o seu banco recusa, ou manda uma mensagem falando que teve uma atividade estranha, né? São sistemas de detecção de anomalia em ação. É usado também para detectar roubo de energia e manipulações no mercado financeiro. Em segurança também é muito usado, né, para identificar se tem gente entrando, saindo em momentos não esperados, né, quando a imagem de uma câmera de vigilância muda. Em termos de segurança de rede também para detectar intrusão. E um exemplo que eu gosto, que eu acho bem bacana, né, os carros da Tesla, ele tem uma coisa que chama modo sentinela, né, o Sentry Mode, que o carro fica vigiando os seus arredores com as câmeras ligadas, e se aparecer uma pessoa aproximando de uma forma estranha, se aproximando do carro ou batendo, fazendo barulho, batendo no vidro, etc., o carro começa a disparar o alarme, começa a aparecer mensagens na tela. E também tem questões militares, né? Os países ficam usando imagem de satélite e diversas formas de monitoramento para ver se outros países estão construindo fábricas, né, de armamentos, ou armamentos potencialmente perigosos, né, coisas nucleares, ou detecção de lançamento de foguetes, né, esse tipo de coisa. Sempre que a gente usa o nosso teclado, o nosso texto o teclado de texto no celular, tem também um algoritmo de detecção de anomalia sendo executado, que é o que sugere novas coisas, né? Sempre que o preditor ou analisador do texto vê que você escreveu uma coisa que não era esperada, ele te sugere coisas novas, né? Então é também uma detecção de anomalias. E existe até pesquisas, né? Coisas bem interessantes, por exemplo, fazendo um diagnóstico de condições psiquiátricas através do texto, padrões dos textos das pessoas que estão escrevendo. Então é uma área de pesquisa bem interessante também. Nos casos de Covid, agora falando de algumas pesquisas que eu tenho estado envolvido, né, eu já falei que nas questões de Covid a gente está analisando várias coisas, como que os países estão saindo da normalidade, entrando em processo de quarentena, o uso de detecção de anomalias também para detectar pontos, né, ou casos que estão fora da curva, né, por exemplo, aqui idades que estão muito altas, né, no registro de casos de Covid. Eu tenho um aluno trabalhando com detecção de anomalias em locomotivas, então se a locomotiva está andando, né, num determinado trilho, num determinado lugar, e de repente começa a aquecer demais o motor, ou alguns parâmetros dos sensores, né, que são diversos sensores que uma locomotiva moderna tem, se algum desses sensores ou conjuntos desses sensores estão dando informações que não são usuais, é importante soar um aviso antes que aconteça um problema maior, né, e essa locomotiva estrague e atrapalhe a logística inteira do processo. Tem um aluno também trabalhando com detecção de anomalia no fornecimento de água, né, sempre que tem alguma diferença na pressão, no fluxo da água que está vindo de determinada região, pode ser um sinal de que está tendo um vazamento, né, que teve alguma falha, algum rompimento de cano ali. Então, tem um aluno trabalhando com esse tipo de problema. Outra coisa que a gente trabalhou foi com a detecção de fraudes em energia elétrica. Então, sempre que um cliente começa a usar muito menos a energia de uma forma não inesperada, pode ser que ele implementou algum mecanismo de fraudar o sistema. E aí, como as empresas de energia têm muitos clientes, em geral, o volume de dados é muito grande, né, e a frequência desses dados é muito grande. Então, a gente estava vendo como que faz isso num ambiente de Big Data. Mas vamos lá, vamos definir e estudar um pouco as anomalias, né? O que são anomalias? Basicamente são coisas que se destacam, que se mostram diferente, né? Então se a gente tem, por exemplo, num caso simples aqui, né, uma variável que é a temperatura da pessoa, né? Você está medindo a temperatura de um paciente durante o dia.
Se de repente a temperatura sai do normal, lá de 36 graus, 36,5, e começa a aparecer como 40 graus, bom, é um sinal de que alguma coisa está errada, né? A gente soa um alarme. Esse é um tipo de problema de detecção de anomalia que a gente chama de monovariada, porque a gente só tem uma dimensão aqui na nossa variável, a gente só tem uma variável para analisar. Mas a gente pode também pensar em detecção de anomalias com mais de uma variável, né? Aqui, usando duas variáveis, para a gente conseguir enxergar, a gente é humano, é limitado, né? Mas obviamente pode ter várias dimensões, né? Várias variáveis diferentes. Aqui com duas variáveis, a gente também consegue enxergar alguns pontos que estão meio anômalos ali, né? Alguns pontos estão bem solitários aqui, a gente pode dizer que potencialmente são anomalias. Mas para dar nomes aos bois nesse exemplo, né, eu gosto de tentar dar algum sentido sempre aos eixos. Né? Digamos que esse eixo X aqui é a idade da pessoa e o eixo Y é quantas horas que a pessoa passa assistindo desenho por dia. Né? Então agora a gente vê a distribuição dessas pessoas. Então no nosso modelo agora a gente tem um problema de detecção de anomalia multivariado, né? E a gente pode tentar imaginar o que são essas coisas, né, que a gente está vendo. Né? Então, aparentemente, esse conjunto que a gente está vendo aqui na esquerda talvez sejam crianças, né, que são pessoas de idade jovem, né, e que assistem muito desenho. Provavelmente são crianças. Aqui, provavelmente, a gente tem adultos, né, que são mais velhos e não assistem tanto desenho. E aí, quais poderiam ser as nossas anomalias, né? Provavelmente esse camarada aqui, que é um pouco mais velho, mas assiste muito desenho, talvez é um cara que ganhou na loteria. Esse daqui, que assiste também mais desenho do que o normal, né? E é mais velho também, de repente é uma pessoa que ficou desempregada, mas ainda precisa gastar um tempo procurando emprego. Né? Aí a gente tem essa galera aqui, que digamos talvez sejam vestibulandos, que ainda gostam de assistir desenho, mas também não tem tanto tempo para isso. E só de brincadeira, esse vão aí no meio talvez sejam os universitários, né? Que aí ficariam mais aqui no final, que não tem tempo para assistir desenho, que tem que trabalhar como vocês estão estudando agora. Aí os desafios que a gente se depara nos problemas de detecção de outliers. Definição do que é a região de normalidade, né? O que é normal, o que não é normal. A própria diferenciação do que é normal e anormal pode ser imprecisa e pode depender de diversas questões que a gente vai ver daqui a pouco de contexto. Outra questão, por exemplo, quando a gente está analisando questões de segurança e fraude, sempre que a gente implementa uma forma de contra-atacar os agentes que estão querendo fraudar, esses agentes vão se adaptar, então o problema vai ficando mais difícil, né? Porque a gente vai inventando formas de superar a nossa barreira. Né? E outra coisa, né, também relacionada com isso, é que o comportamento de tudo pode evoluir ao longo do tempo. Né? O que é normal pode evoluir ao longo do tempo e as coisas podem ir mudando. Também domínios diferentes têm definições diferentes do que é a normalidade, então aquilo que a gente fala sempre em ciência de dados é muito importante entender como que é o domínio. Esse problema, esse terceiro aqui na tela, é um problema muito frequente, eu diria que talvez dos problemas mais difíceis. A gente tem, em geral, quando a gente enfrenta um problema de detecção de outlier, a gente tem pouco ou nenhum dado para saber o que é anormal, o que é anormal. Então, como que a gente vai fazer um sistema que identifica isso sem saber, né, como que os anormais, qual que é a cara dos anormais? Então, isso é muito difícil, mas em geral é o mais comum. E mesmo quando a gente tem dados que mostram o que é normal, o que não é, o que é anormal, esses dados em geral não são muito bons. Né? Podem ter muito ruído e a gente ter coisas que são classificadas como anomalias, mas na verdade não são, ou coisas que são classificadas como normais, mas na verdade não são. Agora, os tipos de anomalia que a gente pode querer identificar, aí isso vai depender de que tipo de problema que a gente tem. Aí o tipo de anomalia mais simples é a anomalia pontual, que aí basicamente você só está interessado em ver como que uma instância dos seus dados compara com o resto.
Então, por exemplo, se você está analisando as compras do cartão de uma determinada pessoa, se ela fez lá uma compra que é muito mais cara do que o normal, você pode dizer, ah, isso daqui é uma anomalia e está satisfeito com isso. Mas, em geral, esse tipo de abordagem não é suficiente. Em geral, você quer colocar uma anomalia num contexto. Aí, por exemplo, quando você encara um contexto, digamos que eu fiz uma compra de R$ 200 num restaurante. Para mim não é nada normal em geral. Mas se eu estou viajando, se eu estou de férias, está em período de férias, é um fim de semana, pode ser que isso seja normal, né? Então, se considerando essas situações, provavelmente se isso aparecer na minha conta, a administradora deveria pensar que isso provavelmente é normal. Então, o contexto que definiu o que é normal e o que é anormal. A gente tem questões também de anomalias coletivas. Aí é quando uma instância ela só parece anormal quando ela está cercada num contexto onde outras instâncias estão mostrando que ela é anormal. Então você olha o contexto agora não das outras variáveis, mas o contexto das outras instâncias que estão ali próximas para determinar aquela anomalia, né? Então, por exemplo, um saque de dinheiro, seu saco, por exemplo, R$ 100, não tem problema nenhum se eu saco R$ 100 em um determinado lugar. Mas se eu saco R$ 100 em vários estados diferentes do Brasil num período de tempo muito curto, significa que alguma coisa tá estranha, né? Então, isso seria uma anomalia porque as outras instâncias de compra mostraram que a situação está anormal. Então, visualmente, aqui um exemplo de anomalia de contexto, né? Veja que a gente tem um gráfico da evolução da temperatura, né, ao longo do ano e aconteceu num momento aqui que a temperatura baixou. Mas veja que essa temperatura T2 aqui, ela é uma temperatura que acontece ao longo do ano, né? Veja que a temperatura tem o mesmo valor da temperatura T2. Mas a temperatura T2 aconteceu num momento onde não se espera esse tipo de temperatura, né? Porque ali é o verão. Então isso não faz muito sentido. Então, por causa do contexto, isso é uma anomalia. Outro exemplo, na avaliação de ações, né, da evolução das ações. Esse daqui é as ações da Boeing, depois que aconteceu os problemas lá com os aviões dela, né? Veja que ações subirem e descerem é uma coisa muito normal, acontece o tempo todo, né? Mas se você compara uma ação com o que era esperado do que estava acontecendo com a média das outras ações, por exemplo, você vê que a Boeing caiu muito relacionado com as outras ações, você identifica uma situação anormal, né? Então, nesse caso, o contexto também determinando o que é a normalidade. Aí, numa anomalia de contexto, são os atributos que determinam esse contexto, né, da instância. Como que é encarada a vizinhança, né, quais as variáveis que vão fazer você construir o seu espaço para comparar com os seus vizinhos, né? Aí pode ser tanto questões de localização, questões de temporais, né? E atributos também de comportamento. Como, por exemplo, os valores da compra, a temperatura de motor, né? Que aí são as coisas que você está medindo mesmo para identificar o seu problema. Já nas anomalias coletivas, o que interessa é enxergar como que está o contexto das outras instâncias que estão ali perto do que você está analisando, né? E aí essas instâncias é o conjunto dessas instâncias de eventos que você está analisando e que vão determinar se você está numa condição de anomalia. Então, por exemplo, se você está analisando, né, detectando intrusos numa rede, bom, você ter simplesmente alguém fazendo um FTP, ou uma pessoa fazendo um SSH, ou uma pessoa executando um programa que tem um buffer overflow, em geral, isso não é um problema, mas dependendo da ordem disso é um problema. Por exemplo, se uma pessoa executou alguma coisa que gerou um buffer overflow, depois deu um SSH e fez um FTP, significa que ela explorou alguma falha no sistema e depois está transferindo esses dados para algum lugar. Então é um sinal de que um hacker está atacando. Mas a gente só identificou que o hacker estava atacando porque a gente olhou os outros eventos em volta, né?
Então, a mesma coisa que quando a gente analisa, por exemplo, a arritmia cardíaca, né? Se a gente olha só os pontos separados, não interessa, né? Mas você vê qual que é a frequência da pessoa, né, dos pontos, né, que a gente está analisando, aí é essa frequência que determina o que é anomalia ou não. Então, são as instâncias que você está enxergando que estão determinando isso. Quando a gente tem um problema de detecção de anomalia, os dados de entrada são coleções de instâncias, né? São as observações que você está vendo, né? Ou os registros que você tem no seu banco de dados, um ponto, um vetor, um evento, uma amostra, né? Então, esse tipo de coisa que vai entrar para o seu detector de anomalias. Aí, cada uma dessas instâncias, né, o objeto que você está analisando, eles são descritos a partir de atributos, né? O que a gente está acostumado com todos os nossos problemas de machine learning, né? Aí são as nossas variáveis, ou as características, features, ou as dimensões, né? São sinônimos para a mesma coisa, né? E como nos outros problemas também, os atributos podem ser binários, categóricos ou contínuos. E o que a gente viu também, os problemas podem ser univariado, bivariado, com duas variáveis, ou multivariados. E os dados de saída, aí vai depender do problema que você está querendo resolver, né? Pode ser só uma questão de classificação, então você vai pegar os seus dados de entrada, né, o que você está enxergando, e simplesmente classificar entre normal e anormal. Ou você pode, além de classificar entre normal e anormal, fornecer quanta certeza que você tem sobre isso. Ou você pode fazer uma coisa que é muito comum também, só gerar um índice de anormalidade. E esse índice de anormalidade vai informar a pessoa o tanto que ela precisa ficar preocupada com o que ela identificou. Aí, para dar uma ideia de como que funciona o processo, né, no sistema de detecção de anomalia, né, o que influencia na criação do seu modelo de detecção de anomalia? A primeira coisa, frequentemente, é o domínio da aplicação. A gente está falando de detecção de intrusão, detecção de fraude, de diagnóstico, sistemas críticos. Do que a gente está falando? Isso vai determinar as características do problema, que vai determinar a natureza dos nossos dados, o tipo de anomalia que a gente quer identificar e o tipo de saída que o nosso usuário espera, né? Cientes disso, a gente vai tentar, a partir do domínio da aplicação e das características do problema, pensar em que tipo de modelo, em que tipo de área que a gente vai encontrar as ferramentas que vão atender melhor o nosso problema, né? Aí a gente pode usar coisas de aprendizado de máquina, mineração de dados, estatística, teoria espectral, teoria da informação. Várias essas áreas todas têm elementos interessantes para contribuir com um problema de detecção de anomalia. Aí quando a gente junta essas duas coisas, né, a gente entende bem o nosso problema, o que a gente precisa identificar, e a gente sabe quais áreas que atendem isso melhor, a gente consegue construir o nosso modelo de detecção de anomalia. Aí, instanciando esse problema para o problema de detecção de epidemias, digamos que o nosso domínio de aplicação agora é a detecção de epidemias. Então, agora a gente consegue caracterizar melhor o problema, né? A gente sabe que o que vai ter de entrada é, por exemplo, o registro de atendimento no hospital ou no posto de saúde. A gente não sabe o que é normal, o que é anormal, porque não tem ninguém determinando o que é um momento de epidemia, o que não é. A gente tem que adivinhar, em geral, ao longo do tempo. Isso é uma anomalia contextual, né? Porque não é o fato de que você tem um aumento de pessoas com gripe que meramente determina que você tem um problema de epidemia. Isso vai depender do contexto, vai depender de que mês que é. Então é um problema contextual. E, em geral, o que a gente quer gerar não é um alarme definitivo falando que tem certeza, né, que esse é definitivamente um momento de epidemia. A gente quer dar um grau de anormalidade para que especialistas identifiquem isso, né? Então, com isso, a gente consegue calibrar qual área de pesquisa que a gente vai precisar. Provavelmente, né, uma área interessante nesse caso é aprendizado de máquina, e a gente tem um problema não supervisionado, né? Porque a gente não tem os labels de o que é normal e o que não é normal. Então já começa a deixar mais claro para qual caminho que a gente vai, e com isso a gente consegue construir o nosso modelo. Bom, agora vamos para a parte um pouco mais prática, né? Vamos falar de alguns modelos, né, algumas abordagens que a gente pode
usar para resolver esses problemas de detecção de anomalia. O que eu vou falar nesse vídeo vai ser a parte de estatística, como que a gente usa conceitos de estatísticas que a gente viu até agora para resolver problemas e identificar anomalias, né? E no próximo vídeo eu vou falar de coisas de machine learning e falar um pouquinho rapidamente de outras técnicas também. Nas técnicas da estatística, a gente a gente considera que as nossas instâncias normais elas aparecem em regiões de alta densidade no nosso espaço. Então, sempre que tem muitos pontos ou muitas observações que parecem com as outras, que estão ali numa região que tem muita gente em volta, a gente diz que aquilo é normal. Sempre que uma coisa está muito separada, está muito sozinha ali nos nossos dados, a gente diz que aquilo é um ponto anormal. Não é? Aí a gente vai usar conceitos estatísticos para medir o que está junto, o que está separado. E para medir isso, a gente pode usar técnicas não paramétricas, né, que a gente usa quando a gente não tem ideia de como que é a nossa distribuição, ou técnicas paramétricas, quando a gente já tem ideia de como é a distribuição e consegue parametrizar as nossas distribuições. Uma técnica não paramétrica que a gente pode ver é o histograma, né? A gente aprendeu o que é um histograma, né? Já usou. Aí, por exemplo, como que a gente identifica a anomalia usando o histograma? Digamos que a gente está analisando um problema de quantidade de acesso por hora num servidor e a gente está tentando detectar, sei lá, problema de intrusão ou requisição em massa para quebrar o servidor. Mas digamos que esse é um servidor que ele fica ocupado basicamente em dois... ele tem dois níveis de quantidade de acesso muito grande. De repente ele é usado na hora do almoço e na hora do jantar, porque é usado por restaurantes, digamos. E na hora do almoço tem mais gente acessando do que na hora do jantar. Então você faz o histograma de quantidade de acesso por hora, vai dar mais ou menos uma coisa assim. Mas aí se de repente você começa a ver um monte de acesso numa região, né, de quantidade de acesso que não é esperado, você pode de repente identificar que aquele momento, né, caracteriza um outlier. Então a gente pode usar histogramas dessa forma. Então sempre que a gente aparecer pontos que estão nessas bins, que tem uma quantidade menor de instâncias, a gente diz que aquilo potencialmente é um outlier. Se a gente tiver uma noção de como que é a distribuição, a gente pode usar o modelo gaussiano também, usar gaussiana ou distribuições normais para calcular se um objeto é outlier ou não. Para isso, a gente usa aqueles conceitos de sigma, né, que é o conceito que captura onde que os valores estão na nossa distribuição normal. E aí, dependendo do corte que a gente faz na nossa curva da distribuição normal, a gente diz que coisas além disso são outliers. Aí, vendo na prática, né, aí a gente sabe que, por exemplo, usando essa definição do sigma, né, que é o nosso desvio padrão, a gente sabe que a um desvio padrão, né, para um lado e para o outro, a gente tem 68%, quase 70% dos nossos dados. Então, 70% dos nossos dados vão estar nessa região aqui. E nas regiões das caudas aqui, a gente vai ter muito pouquinho dos nossos dados. A gente espera que muito poucos dados estejam nessa região. Então, a gente pode usar esse conceito para dizer que tudo além, por exemplo, de 3 sigma é uma anomalia. Se alguma coisa apareceu aqui, ela é uma anomalia. E o grau de anormalidade pode ser essa distância, né, que isso é chamado o z-score, né, quão distante, quantos sigmas de distância essa anomalia está do que seria esperado. Um outro conceito que a gente pode usar é o próprio boxplot. Né, agora uma técnica agora não paramétrica, a gente não precisa saber da distribuição. O boxplot, a forma de exibição, está baseada nos nossos quartis, né? Então, sempre no boxplot, por exemplo, aqui a gente tem a nossa mediana e a gente vai ter as marcações aqui do nosso quadrado maior, né, do nosso retângulo maior, do terceiro e do primeiro quartil. Então, isso indica que nesse quadrado, no nosso boxplot, a gente tem que ter, por definição, 50% das nossas observações.
né? Então, como que a gente vai pensar? Onde que a gente esperaria ter, por exemplo, os restos dos 25%? Porque a gente tem que ter 25% para cima e 25% para baixo. Aí, em qual espaço a gente esperaria ter esses dados? Bom, esse espaço não deveria ser muito maior do que o espaço que a gente identificou para o nosso 50%, né? Então, olha aqui nesse exemplo aqui, se isso daqui é 50%, aí os próximos 25% não deveriam estar muito além disso. Qualquer coisa muito além disso fica estranho, né? Como é que você vai ter 25% dos seus dados aqui, 50% dos seus dados aqui, e aí 25% dos seus dados, digamos, o resto dos 25% você vai ter aqui, porque você vai ter dados aqui e aqui. Isso seria estranho, né? Então, uma regra que é usada para construir os boxplot é se basear nisso, né? Você pega essa distância, que a gente chama de distância interquartil, que é a distância... Deixa eu mudar a cor aqui. Que é essa distância do retângulozinho aqui, né? Que é a distância dos 50% ali da metade. A gente usa isso para parametrizar o que a gente vai chamar de outlier. Então a gente pega essa distância, multiplica por 1,5, né, para deixar bastante margem para você ter o resto dos 25%. Então diz que isso tudo aqui é o que você espera ter esses 25%. E aí diz que essa galera que apareceu aqui já está meio estranho, né? Mas você vê que empilhando mais 1,5%, 1,5 vezes aquela distância, essa galera que está acima disso, né, ou seja, 3 vezes além daquela distância que cabia todos os 50% dos dados ali do meio, coisas que estão além daquilo, nossa, são outliers muito destacados, né? Então a gente usa essas distâncias para determinar o que são outliers. Aí, na verdade, o que acontece é que essa definição de como os outliers são identificados pode mudar dependendo do programa que você está usando para construir boxplot, né? Nesse caso aqui é isso que foi usado, né? Então a gente tem aqui os suspeitos outliers e os muito prováveis outliers, né? Então dá para ver eles aqui e aqui também. Mas sempre verifiquem como que o programa está considerando esses outliers para ver se tem alguma mudança ou não. Mas sempre a ideia vai ser usar alguma proporção dessas distâncias do que seria esperado para determinar esse tipo de coisa. Aí, só uma comparação, né, a coisa do boxplot e usar os sigmas lá, usar a gaussiana para identificar outliers, são bem parecidos, né? A diferença é que uma é paramétrica, né, você precisa saber da distribuição, a outra você não precisa saber da distribuição e você usa as distâncias interquartil. Outra coisa da estatística que a gente pode usar, e é bastante usada e é bem interessante para determinar outliers, são os modelos de regressão. E o legal aqui é que agora, como modelo de regressão a gente pode usar várias variáveis, né, a gente consegue fazer detecção de outliers de forma multivariada, de uma forma muito simples. E tudo que a gente precisa fazer é simplesmente construir o nosso modelo de regressão do jeito que a gente achar mais adequado, usando as variáveis que a gente quer. A gente treina, né, faz o fit. E depois, para cada uma das nossas instâncias, né, do nosso teste, né, porque agora a gente não vai prever coisas, a gente vai simplesmente analisar os nossos dados que a gente tinha e ver se eles são anomalias ou não. Então a gente pega aqueles dados e vê o tanto que eles destoam do modelo que a gente criou. Então aqui graficamente, né, a gente fez o fit, calculou aqui a nossa reta de anomalia para os nossos pontos, e aí com isso a gente consegue calcular o nosso resíduo, que é a distância que os nossos pontos têm do que seria esperado de acordo com o nosso modelo. Então isso daqui a gente chama de resíduo. E aí, calculando isso, a gente consegue ver quem tem os resíduos maiores, e dependendo, a gente pode considerar que eles são anomalias, né? Aqui a gente poderia até aplicar regras do sigma, né? E dizer, tudo acima de 2 sigmas, acima de 2 sigmas e meio, ou 3 sigmas, com resíduo acima disso, a gente pode considerar anomalia, né? Então é uma forma de fazer, né, modelo de regressão, nesse caso aqui, regressão univariada, né, mas a gente pode fazer multivariado, quantas variáveis for, é só calcular o resíduo normalmente.
Bom, então era isso para essa aula. Na próxima aula a gente vai ver como que a gente resolve problemas de detecção de anomalia, mas usando técnicas mais avançadas de machine learning. Aí é bem interessante também. Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e se sintam empolgados para a próxima aula também.